Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise sem spoiler de Meu Malvado Favorito 4, então pode ficar tranquilo, aqui eu não vou dar spoiler nenhum, tá? O filme foi lançado hoje, no dia 4/7, quando tá saindo esse vídeo aí pra vocês, depois de muito tempo, né? Eu fiz alguma análise de um filme dividido em sem spoiler e com spoiler, consegui ver no dia da estreia, diferente aí de como foi recentemente com Bad Boys, também foi com Divertidamente 2 e vai ser também com Lugar Silencioso. Não consegui fazer análise sem spoiler e com spoiler desses dois filmes, né, que eu não vi, desses três filmes que eu não vi na estreia, mas Meu Malvado Favorito 4 tá aí, então vamos fazer essa análise sem spoiler pra vocês, dando a minha análise crítica, dando a nota da crítica também e do público no Rotten Tomatoes. Vamos começar justamente com isso, a nota da crítica e do público no Rotten Tomatoes, galera. Bom, o filme acabou recebendo dos críticos uma nota de 55% de aprovação e do público uma nota de 89% de aprovação. Do público foi uma nota altíssima, uma nota muito boa, quase 90% de aprovação. Já da crítica foi uma nota bem mediana ali para baixo, né? Uma nota consideravelmente ruim mesmo, né? 5.5, 55% de aprovação, uma nota bem ruim. Vamos lá, qual a minha nota para o filme? Bom, a minha nota para o filme é 6. Tá, eu dou uma nota 6 porque realmente dá pra entender, tá? A nota que a crítica deu. É tão ruim assim o filme? Não, calma, não é uma nota 2, não é uma nota 3. Calma, o filme pra mim é nota 6 e pra crítica é 55%. Então, calma, tá? Calma, vamos lá. Tem muitos pontos a ser falado, mas como é uma análise sem spoiler, vou falar mais por cima, sem dar qualquer tipo de spoiler, começando sobre essa história do filme. O filme traz uma história nova, uma história completamente nova do que a gente estava acostumado já nessa franquia de Meu Malvado Favorito. A gente teve 3 filmes aí de Meu Malvado Favorito que tiveram também suas histórias próprias, com os seus novos vilões próprios e tal, que foi desenvolvida muito bem, por isso que muita gente gostou, entende? Né, o padrão da animação continua o mesmo pela Illumination, né, a Universal Studios, tem uma animação muito boa, muito bem feita, e isso, na minha opinião, o filme pode ser o pior que for, mas a animação, o desenho da Illumination é muito bom. Eu gosto muito desse estilo de animação da Illumination, é muito bonito de se ver, tá? Mas isso não vale muita nota pro filme, entende? O que importa é o roteiro e tal, e justamente sobre isso. Eu achei um roteiro muito simples para uma franquia muito grande, tá? Meu Malvado Favorito é uma franquia muito grande mesmo, apesar de ter 3 filmes só, né, uma trilogia ali de Meu Malvado Favorito, a gente teve spin-offs, né, da franquia vindo em Minions 1 e Minions 2, que lançou em 2022, e bom, nós temos esses spin-offs e temos agora esse 4º filme, que é um filme da franquia, querendo ou não, entende? E eu achei um roteiro muito simples, muito fraco mesmo, entende? É um roteiro bem fraco para uma história que poderia ter sido muito melhor, sabe? Na minha opinião, é o pior filme da franquia, tá? E quando eu digo isso, porra, é porque eu também, os 3 filmes que nós temos anteriores são muito bons mesmos, entende? E não tem como esse filme ficar à frente de algum deles. Realmente, pra mim, Meu Malvado Favorito 4 é o pior da franquia, tá? E como eu falei, nós temos um roteiro simples, um roteiro fraco, e nós tivemos, cara, pontos positivos, sim. Senão o filme teria nota 0, né? Mas esses pontos positivos, principalmente, são de algumas certas histórias. Nós temos algumas histórias dentro do filme, algumas histórias à parte, né, que o filme tenta ir ligando todas as histórias que ele reúne dentro do filme, sabe? Todas as histórias que o filme faz ali nele, ele tenta reunir, tenta unir todas no final. Dá certo? Assim, algumas histórias ali realmente, né, tiveram uma conexão interessante, tiveram um significado por trás. Talvez você que viu o filme não entendeu esse significado que o filme quis trazer, tá? Isso eu vou falar na análise com spoiler, mas isso pra mim foi um ponto bem positivo. O filme trouxe umas histórias atrás de outras, sabe? Histórias bem escondidas que talvez você não interpretou quando viu o filme, sabe? São coisas ali que trazem um significado a mais, trazem conexão até com histórias que a gente viu recentemente, sabe? Histórias em filme do Minions, por exemplo, sabe? Que não tem muito a ver com o Meu Malvado Favorito, entende? Eles tentam fazer algumas conexões e isso dá certo.
dá certo. A gente vê um significado por trás daquilo ali. Mas o principal, sabe? O principal, que são as histórias principais ali, a história principal, a gente tem um vilão, né? A gente tem tudo isso e tal. A gente tem outras histórias, como eu falei, sendo trabalhadas em cima do filme. E eu acho que ficou muito sem sentido. Muito sem sentido, sabe? O jeito que as histórias começam, dá pra entender. O jeito que a história começa faz sentido. E aí ela vai, como eu falei, algumas histórias vão ocorrendo e a gente vai encontrando um significado. Mas outras histórias no filme, que inclusive são mais importantes do que essas que têm um certo significado, não tem um sentido. Não tem um contexto nelas. Sabe? Termina de uma forma muito ruim mesmo. Entende? Termina de um jeito que você olha e fala, porra, eu vi 1h30 de filme pra terminar aí nisso aqui, sabe? Pro fim ser desse jeito, pra história terminar desse jeito. O que termina a história é isso, sabe? Nós tivemos sim personagens fracos, nós tivemos histórias fracas, sabe? E isso é muito preocupante mesmo perante essa franquia que é muito grande, uma franquia que, pô, a gente facilmente conseguiria ter um Meu Malvado Favorito 5, um Meu Malvado Favorito 6, Minions 3, entende? Fechar uma trilogia de Minions. Minions, pra mim, os dois filmes são muito bons, sabe? E é aquilo, né? Geralmente tem essa questão, os 3 filmes às vezes ser uma trilogia boa, e aí chega um quarto filme, dá uma quebrada no negócio, sabe? Assim, tinha história pra um quarto filme? Vamos lá, isso é muito importante também. Isso é muito importante. Você vê um filme e você falar, porra, beleza, tinha importância fazer um quarto filme? Tinha história pra um quarto filme ou eles só pensaram no din-din? Não, tá. Tem história pra um quarto filme, tem história pra um quinto, pra um sexto, pra um sétimo filme. Tem história pra quantos filmes eles quiserem, tá? E pro quarto tinha, sabe? E o jeito que começa, como eu falei, o jeito que começa o filme, o jeito que eles dão a entender que vai ser a história, é bom, cara. É bom, entende? Talvez se o roteiro não fosse tão simples, talvez se eles fizessem o arroz com feijão, sabe? Daria certo. O filme seria melhor, entende? Se eles só continuassem a métrica da história que eles começaram o filme, porra, talvez seria melhor. Entende? Talvez ganharia, sei lá, 70 e poucos por cento de aprovação da crítica, ganharia uma nota maior, chamaria mais o público pra ver o filme, entende? Nós tivemos nos trailers histórias muito focadas em algumas coisas ali que a gente olhou e falou, caraca, que maneiro, coisas novas pra franquia, sabe? E realmente nós tivemos coisas novas pra franquia que, pô, poderiam agregar muito mais do que agregaram aqui, entende? E, pô, na minha opinião, a gente teve sim alívio cômico, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse alívio cômico, porque a gente sempre teve alívio cômico nos filmes de meu Malvado Favorito e tivemos aqui novamente, né? E o alívio cômico do filme, vamos lá. É muito maneiro, tá? É interessante demais e sempre vai ser muito bom, sabe? Sempre vai ser muito bom, porque não tem como não ser bom, sabe? O alívio cômico de Meu Malvado Favorito, de todos os 4 filmes, são muito bons mesmos, sabe? É engraçado, deixa a cena mais... como é que eu digo? Mais fluida, sabe? Às vezes a gente tá no meio de uma história ali, pá, e aí tem uma cenazinha de tal coisa e a gente olha e fala, porra, é legal, é legal. Mas até nisso eles pecaram. Sim, até nisso eles pecaram. Eles conseguiram, tá? Conseguiram deixar sem sentido, sabe? E eu acho que esse é o principal ponto do filme. As coisas ficarem sem sentido com o tempo. Não é como se fosse um filme sem sentido desde o início, começou sem sentido, terminou sem sentido, sem mais sentido ainda. Não, porra. O filme começa bom, o filme começa com um sentido e termina sem sentido, história sem sentido, fins sem sentido pra história, sabe? Eu achei bem fraco mesmo. Essa é a questão, sabe? Eu entendo, por isso que eu falei, dá pra entender fácil a nota da crítica, sabe? Assim como eu dei 6, porque realmente foi uma história, por exemplo, para um especial de Netflix, por exemplo. Se esse filme fosse um especial de Netflix e eu estivesse vendo um especial de Netflix de Meu Malvado Favorito e esse fosse o filme, eu ia falar, porra, digno de um especial de Netflix. Mas não de um quarto filme da franquia de Meu Malvado Favorito, entende? Eu acho que faltou essa estrela pro filme, entende? Faltou o diretor, o roteirista olhar e falar,
a gente tá trabalhando em meu malvado favorito. Tem uma estrela a mais aí, não é uma coisinha qualquer não, entende? É isso. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês vão ver o filme. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. E amanhã sai a análise com spoiler e eu vou poder falar tudo isso que eu falei de sem sentido pra vocês, tá? É porque nada sem spoiler eu não posso aprofundar muito, tá? Tamo junto e é nóis, galera.